eu tava conversando com ele esses dias, ele falou, pai, e aí, como é que foi a sua infância? Lembra que eu falei que hoje nós somos resultado daquilo que aconteceu lá atrás? Claro que a gente consegue mudar algumas coisas e tal. Eu consegui mudar muita coisa. O sonho da minha avó era que eu fosse um homem de verdade. Ela falou, você não quero nada, só quero que seja um homem de verdade. Minha mãe nunca pediu pra fazer faculdade. Nunca foi o sonho dela me colocar numa escola particular, fazer faculdade. Ela só queria que eu fosse um cara honesto. É muito pouco pra você querer de um filho. Só seja um cara honesto. Não seja igual ao seu pai. Era só isso. Era muito fácil pra mim. Era só não ser igual ao meu pai. Então eu falei, não vou beber, não vou fumar, não vou... Entendeu? O resto eu fazia tudo, mas essas coisas não, princípio. O meu pai, ele foi rejeitado pela minha avó, pelo meu avô. Ele era o filho mais novo. A minha avó... Já veio cheio de marcas já. A minha avó, quando teve meu pai, ela já tinha uns 40 anos de idade. O meu avô tinha arrumado uma outra amante. Minha avó engravidou. Ela se sentia feia, ela se sentia mal, porque agora o meu avô não olhava para ela. E naquele tempo a mulher era traída e ficava com o cara até o final. Então ela meio que amaldiçoava meu pai. Tipo, por causa de você que eu tô assim, entendeu? Então ele foi rejeitado desde muito cedo. Muito cedo. Meu avô nunca deixou faltar nada. E a gente não falou que essa era a função de um homem, não deixar faltar nada? É muito mais que isso. Só que estamos falando de 60 anos atrás. Né? Então, meu avô, a minha parte eu fiz. Aí o meu pai cresceu um moleque folgado, já estava com a vida um pouco melhor, porque o primeiro filho ele passa perrengue, né? O segundo, o terceiro, o último, o cara já tem uma casa, o cara já tem um carro próprio. E o que acontece? Meu avô tinha um terreno, num terreno tinha várias casas dentro do mesmo terreno. Tinha um bar, já tinha o opalão. Então meu pai cresceu no meio do bar. Como é que esse moleque vai sair, meu irmão? Se ele já cresceu dentro desse ambiente de bar, de aposta, de jogo, de cigarro, de mulherada. Eu só tô contando uma história que meu pai batia na minha mãe, mas vamos voltar atrás? Como é que foi a criação do meu pai? Cara, foi em ambiente de conflito. O que tem no bar? Briga, porrada, alcoolismo, traição e aquela alegria, aquela falsa alegria. Por que no bar... Por que o homem ele gosta do bar? Porque na casa dele ele não suporta ver a mulher falando a verdade na cara dele. Não suporta ver a mãe falando a verdade na cara dele. Isso é forte, hein? Então ele prefere ir pro bar. Porque o bar só vão ver o lado bom de tudo. Eu não quero saber o que você fez com sua esposa hoje. Eu não quero saber se você deu um tapa na cara do seu filho hoje. Eu sei que nesse momento nós estamos dando risada. Estamos bebendo e vocês são meu parceiro. Você está sem grana? Opa, eu faço a sua hoje. Eu tô sem grana, quando você vai fazer a minha também, tá sem grana. E lá em casa, o bicho pegando. Entendeu? Eu sabia como meu pai estava bêbado ou não no jeito que ele pisava, irmão. No jeito que ele abriu o portão. Isso mesmo. Ele abriu o portão e pisava. Eu falava, mãe, finja que você está dormindo, que o pai chegou. Ele tá bêbado. Eu falava, como é que você sabe? Eu sei. A gente fingia que tá dormindo. Aí eu vi o barulho, 1, 2, 3 passos, bem tranquilo, lentamente. Mãe, pode ficar tranquilo, o pai não tá bêbado. Não sei o que aconteceu hoje, não bebeu. Era assim, cara. Então, se eu for falar do Khalil Nassar, meu pai, é um cara que teve muitos anos, perdeu muitos anos da vida dele, ele sabe disso. Ele se encontrou aqui 6 anos atrás, onde eu internei meu pai 2 vezes. A primeira vez ele fugiu, a segunda vez ele não tinha condições de fugir, porque ele estava numa situação muito deplorável. Bateram nele, espancaram e acharam que tinha matado. E ele ficou lá. Ele demorou 6 a 8 horas para acordar, foi se rastejando até a rua para pedir socorro, me ligaram, eu consegui com o pastor Euclides uma vaga, internei meu pai. Meu pai ficou com 30 dias com dor de cabeça, ele fala, porque ele bateram muito na cabeça, né? Ele falou assim, durante 30 dias não tinha condições de fugir. De repente, quando ele estava firme, pronto para fugir, porque era isso que passa na cabeça do cara, vou voltar, tô forte, ele se deparou com um monte de jovem e adolescente internado junto com ele, onde ele era o cara mais velho da casa, onde era o paizão da casa. Ele olhava pros caras e falava assim, tem dado meu filho. Nossa. E aí ele se sentia um pouco responsável pela galera. Eu encontrava com meu pai nos cultos que tinha. Ali na... E ele é da congregação, né? Então ele ia nos cultos da quadrangular, de terno, gravado, só um dente na boca. Hoje tem sorrisão. E eu ia lá com meu pai, assistia o culto com ele e falava assim, será que dessa vez vai? Porque eu não acreditava, irmão, de verdade. Eu já falei pra ele, eu não acreditava. Pra mim era morte mesmo. Vamos ver até onde vai, né? A situação que eu vi o meu pai
Era do fim mesmo. Eu pegava meus filhos e falava, ó, quero que vocês vejam meus filhos novos. Pegava meus irmãos não queria ver. Eu falei, não, quero que você veja o pai pra você ver como é que tá, pra você dar um abraço nele. Porque ele não dura 2 anos. Eu falava assim já. Choque de realidade. Minha avó morreu falando assim, não, Deus vai transformar a vida dele ainda. Minha avó morreu falando isso. A minha tia Rita, ela acreditava, não, Deus vai mudar a vida dele. Eram as únicas pessoas que acreditavam no meu pai. Minha avó que faleceu e minha tia. Eu não acreditava. E sempre falei. Então, por tudo que a gente viu, por tudo que eu vivi, por tudo que eu vi. E você fala assim, o auge da vida de um homem é de 30 aos 40. É a hora que ele tem força física, mental. Esse é o momento do cara sair. Não, chegou nos 50 anos, falei, daí não sai mais. E aí precisou acontecer tudo isso. E aí ele voltou, ele saiu. E ele falou assim, ó. Aí detalhe, minha tia me ligou, ó, tô indo buscar seu pai. Minha tia buscou meu pai, eu tava trabalhando. E aí ela me ligou um dia desesperada. Cadê seu pai? Foi ver você. Dia do céu, não sei onde tá meu pai. Nossa. Ai, filho do céu, foi pra Vila Arruda. O problema era a Vila Arruda, né? E fomos na Vila Arruda. Chegando lá, encontro meu pai, de camisa social, no bar, os caras tudo bebendo e eu tomando café. Nossa. Caraca, mano. E eu falei assim, Deus fez a obra. E ele falando de Deus. Testemunho vivo, né? Não precisa falar de Deus. Ele só chegar no ambiente, o cara já sabe quem que era ele. Só o fato dele não aceitar um copo de cerveja, Exatamente. um alcoólico, já diz muito já, né? Exatamente. O testemunho é sensacional. E hoje meu pai é meu amigão, meu parceiro. Perdoei tudo, cara. Mas eu, não... Pra eu contar essa história aqui, parece outra pessoa. Eu perdoei a ponto de... Não lembro, e pra lembrar eu tenho que fazer muito esforço ainda. Que doeu na época. Marcou a minha vida ali, um certo momento. E me ajudou muito, cara. Porque eu tive que virar homem cedo, cara. Sim. Tem aquele negócio que tempos difíceis fazem homens fortes? Exatamente. E tempos fáceis fazem homens covardes. É. Cara, eu sou quem eu sou por conta de eu ter nascido onde eu nasci. No ambiente que eu... Então, quando a gente fala de alegria e sorriso no rosto, eu começo a contar essas histórias aqui, ela fala, mano, como assim? Essa conta não fecha. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo, irmão. Eu sou muito grato. A minha oração começa agradecendo, sempre. Pra chegar onde eu cheguei, eu sou muito louco, né? Eu acho que não cheguei em lugar nenhum, sempre. Eu sempre quero mais. Você falou que a conta não fecha, né? Quando a gente deposita a nossa confiança e a nossa fé em Deus, a conta sempre fecha. Sempre fecha. Você pode até não enxergar a conta fechando, que é o caso. Eu não via meu pai. Exatamente. Por isso que Deus fala, né? Eis que sei o caminho que tenho, né? Sim. Quando você entrega esse cálculo na mão de Deus, o resultado não é por sua conta mais. O resultado é Ele que vai dar, é um resultado improvável que ninguém espera.